O livro das Mil e Uma Noites é muito famoso. Até quem não leu conhece, né? Às vezes por ouvir falar uma referência num filme, ou uma referência dentro de um outro livro, ou de alguma piada que algum parente mais próximo faça, geralmente em coisas que levam muito mais tempo, né? Ou quando alguém quer contar alguma história muito longa, e daí a pessoa fala assim, nossa, isso aí parece coisa das Mil e Uma Noites, né? Sempre remetendo a algo muito distante ou muito difícil de ser finalizado. Mas quando a gente fala realmente do livro das Mil e Uma Noites, é uma história complicada. É uma história tão complicada quanto a própria história do livro. Só para dar uma refrescada na memória, o livro As Mil e Uma Noites data mais ou menos do século IX. E ele já começa com um problema porque não existe, pelo menos não de maneira documental, um autor por trás desses escritos. E por que isso acontece? Porque é um pouco difícil, inclusive, de determinar como que essa história foi concebida. Para quem não sabe, inclusive eu, há pouquíssimo tempo atrás, tomei conhecimento do núcleo da história, né? Embora o título eu conhecesse já há algum tempo. As Mil e Uma Noites tem como foco central a história do sultão Shahryar, que ele descobre que a mulher dele cometeu uma traição durante uma orgia. E essa traição foi feita com um escravo, né? Então, para se vingar disso, esse sultão ele acaba determinando que ele vai ficar com uma mulher toda noite e na manhã seguinte ele vai matá-la. E isso acontece sucessivamente. E daí então, para tentar frear esse ímpeto assassino e vingativo do sultão, eis que aparece Sherazade. Eu tenho certeza que esse nome muitas pessoas já conhecem. Sherazade é um nome muito comum, inclusive mais comum do que as próprias Mil e Uma Noites, né? A Sherazade é personagem de vários contos, principalmente contos infantis. Pois bem, a Sherazade aparece na história para frear esse ímpeto assassino do sultão. E eis que, premeditadamente, ela aceita passar uma noite com o sultão e durante o ato libidinoso ali, onde na sequência o sultão cometeria o assassinato, a Sherazade resolve contar histórias para o sultão. Histórias que alavancassem a sua curiosidade, que alavancassem a ponto dele desistir de matá-la, continuar com ela no dia seguinte, para que ela continuasse a contar as suas histórias. Pois bem, essas histórias elas vão se repetindo de maneira interminável dentro do conto As Mil e Uma Noites. Mas, porém, o que vai se observando agora na história real, dentro dos tradutores dessa história, principalmente para alguns estudiosos que levaram a cabo isso aqui em língua portuguesa, é que muitas das histórias que compõem As Mil e Uma Noites, na realidade, datam aproximadamente do século IX também, no Império Persa, mas que foram concebidas a título de rivalizar com As Mil e Uma Noites. Porém, elas acabaram sendo agregadas ao título original a fim de tornar o volume de fato muito grande, porque no começo, lá no começo do, aliás, lá no século IX e no século X, as Mil e Uma Noites não contavam de fato com Mil e Uma Noites narradas, mas com bem menos que isso, onde o título remetia em verdade a algo que fosse muito longo. Mas ao longo dos séculos, histórias foram agregadas às Mil e Uma Noites, de maneira que, de fato, Mil e Uma Noites são narradas nesse livro. E daí, junto a isso, nós temos também problemas de tradução.
porque por muitos séculos essas histórias foram sendo contadas de maneira oral, porque poucas pessoas tinham o domínio da escrita. Nós temos que lembrar que o livro físico, ele é um material comum dos últimos séculos. Por muito tempo, os livros eram restritos, especificamente a mosteiros e a igrejas e algumas pessoas nobres que tinham acesso a isso. Então, a maior parte do conhecimento e as histórias eram tratadas de maneira oral, né? Pois bem, o problema das Mil e Uma Noites começa quando ele vem sendo traduzido para as línguas latinas, vamos dizer assim, e para o anglo-saxão. Quando a primeira tradução das Mil e Uma Noites do árabe foi para o inglês, o professor que tomou conta dessa tradução, que foi o que foi para o francês, o Anthony Galland, ele teve uma opção que foi a de, na verdade, não fazer uma tradução direta para o francês, mas sim uma adaptação. Para quem já trabalhou com isso, sabe que uma adaptação é muito diferente de uma tradução, né? E por que ele fez isso? Porque ele achou determinados trechos do livro um pouco enfadonhos. Por exemplo, a descrição de paisagens, as descrições das vestimentas das mulheres, as descrições dos reinos, que eram muito longos, e principalmente porque algumas passagens do livro são de fato muito erotizadas. Então ele decidiu por extirpar tudo isso. Inclusive alguns poemas também ele decidiu não pôr. Então a primeira versão que chegou no francês, ela é uma adaptação e não na realidade uma tradução propriamente dita, né? E daí também é importante mencionar que essa tradução do professor Galland, que foi mais ou menos entre 1600 e 1700, é nesse momento que algumas das histórias mais famosas das Mil e Uma Noites são incorporadas, né? Que são as histórias do Ali Babá, do Aladim e do Simbal Marujo, né? Elas fazem parte das Mil e Uma Noites, mas cronologicamente é muito possível que elas não faziam parte originalmente. Eram histórias alheias às Mil e Uma Noites, concebidas na época para rivalizar com ela em popularidade, mas que no final das contas foram acopladas a ela para dar volume a esse livro que acabou ficando tão famoso, né? Então, a tradução que foi feita para o inglês, que foi feita por Joseph Mardrus, essa sim não foi uma adaptação, mas sim uma tradução que trouxe todos os elementos da obra original, com todas as suas histórias acessórias. E nessa tradução, sim, ele faz uso de todas as descrições de paisagens, das posições, das descrições dos vestidos das mulheres, aonde em alguns casos só as descrições das roupas que as mulheres usam ocupam mais de 20 páginas, né? Existem pesquisadores que trabalham na questão da história da tradução das Mil e Uma Noites para a língua portuguesa. É válido lembrar que a nossa tradução em língua portuguesa é derivado dessa tradução do Mardrus, que é a tradução para o inglês. E daí, no final das contas, como as Mil e Uma Noites é na realidade uma reunião de várias outras histórias, quando a gente trabalha com as traduções, principalmente as traduções em inglês, existem muitas notas de rodapé, trazendo explicações das origens dos nomes dos personagens, explicações geográficas das localizações, as explicações históricas dos comportamentos. E daí vem um outro panorama que é as notas de rodapé a respeito da história, que é o contexto histórico por trás da ficção. E daí a gente tem uma outra curiosidade também, que em se tratando das Mil e Uma Noites, por vezes nós temos documentos de rodapé que são maiores que a própria obra especificamente. E no caso desse livro, que eu recomendo aqui para quem puder ter acesso a ele, é um volume realmente muito grande,
toma uma boa parte do nosso tempo de leitura. Quem se dedica a ele dificilmente vai ter tempo de se dedicar a outro livro de maneira concomitante, né? Inclusive, aqui no caso do Mardros, ele foi um professor que trabalhou por 40 anos na tradução das Mil e Uma Noites e das histórias acessórias, né? Obviamente ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com uma equipe de tradutores. Mas voltando à questão das notas de rodapé, é um livro que demanda muito tempo e as curiosidades históricas, elas acabam sendo inclusive mais volumosas do que a própria história por si só, o que acaba trazendo uma discussão bastante relevante, principalmente a respeito dessa obra e de muitas outras também, é que às vezes a preocupação com a contextualização histórica e factual de uma obra acaba tomando todo o seu espaço que ela deveria ter no âmbito da ficção e da imaginação de quem a lê. É uma curiosidade a respeito das Mil e Uma Noites, a história de Sherazade, de Ali Babá, de Simbal Marujo. Quem puder ler, é uma boa escolha, vai tomar um pouco de tempo, e aqui vai essa ressalva, que quando você estiver lendo As Mil e Uma Noites, na realidade você vai estar lendo uma história sem autoria, repleta de histórias acessórias que foram criadas para rivalizar com ela, não conseguiram, foram acopladas ao seu universo, e às vezes as histórias acessórias acabam ficando inclusive mais famosas do que o contexto original. É isso aí.